Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui, Senhor Deus, reunidos em Teu nome, Senhor Deus. Que o Senhor continue, ó Pai, falando aos nossos corações e que possamos, Senhor Deus, sair daqui cheios de Ti, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor abençoe cada pessoa que está aqui agora, ó Pai, e aquelas também que não estiveram aqui, Senhor Deus, que possa estar recebendo, Senhor Deus, do Teu amor, da Tua graça, ó Pai. Que Senhor use o pregador, Senhor Deus, dessa noite, ó Pai, que todo o nosso lugar por terra, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Amém. Aleluia. Boa. Foi muito massa que eu tive que falar, né? Mas graças a Deus, mais uma vez a gente se reúne aí. E eu estava ali escutando esses cânticos e vi uma palavra de Deus no meu coração e eu queria compartilhar com os irmãos. A Bíblia era um manual de amor escrito para pessoas amadas. O Mário sempre enfatiza muito a questão de que nós, como cristãos, temos o dever de ler a palavra de Deus. E nas minhas reflexões, porque um papel fundamental do Espírito Santo na sua vida era trazer à memória as palavras que Jesus havia dito. Então, sempre que eu leio a palavra de Deus, muitas vezes eu não a decoro, mas vem flashes na minha mente. E esses flashes, eles são conduzidos pelo Espírito Santo. Por exemplo, eu li que nós podemos viver o sobrenatural de Deus, já li isso várias vezes. Mas o Espírito Santo colocou no meu coração uma palavra nesse sentido. Eu acho que ela é extremamente aplicável aos dias que nós temos vivido. Pelo menos na minha geração, eu nunca tinha visto isso acontecer. Eu nunca tinha visto vários países ao redor do mundo parado por uma doença que, como muitos dizem, morre com água e sabão, mas a gente não consegue encontrar uma vacina ou uma cura até o momento. Então eu nunca tinha visto isso acontecer. Eu tenho 25 anos de idade, eu sou um cara novo, mas talvez se eu perguntar para o Mário, ele prontamente, acredito eu, que ele vai me dar uma resposta que por uma doença, pode ser por guerra, por algum outro motivo, o Brasil ou o mundo tenha parado. Mas por uma pandemia como essa, a gente sofreu uma há 2, 3 anos atrás, que foi a da H1N1, que é também uma crise respiratória, e mesmo assim o mundo continuou fluindo e tudo aconteceu normalmente. Então isso que nós temos vivido agora nesses dias é algo que, pelo menos na minha geração, eu acho que também na geração do Mário, nunca foi vivido, de se parar países inteiros. Então a palavra que eu tenho de Deus hoje para a sua vida é algo que Ele colocou no meu coração, que o Espírito Santo trouxe à minha mente. E eu vou falar hoje sobre vivendo o sobrenatural de Deus. Amém? Eu peço aos irmãos, por favor, que abram a Bíblia em Marcos 5. Nós vamos ler versículo 21 ao 43. Marcos 5, 21 ao 43. É um texto um pouco longo, eu só vou ler uma vez só para a gente ter um entendimento da pregação como um todo. E o texto diz o seguinte: e passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, o nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que saia e viva. Foi com ele, e seguiu uma grande multidão, que o apertava, e certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido com muitos médicos, e despedindo tudo que tinha, nada lhe aproveitando, isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele, entre a multidão, e tocou nas suas vestes, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que o poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Disseram os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver quem isso fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade.
E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando-a da mão, a menina disse: Talita cumi, que traduzindo é: menina, te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhes expressamente que a ninguém soubesse, e disse e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Amém? Ó Paizinho querido, é em nome do teu Filho amado que nós estamos aqui reunidos. Nós te agradecemos pela tua graça, nós te agradecemos pelo teu amor, nós agradecemos pela tua misericórdia que está repousada sobre nossas vidas. Eu te agradeço, Pai, porque não tem nos faltado alimento em nossas mesas. Eu te agradeço por termos um lar. E eu te agradeço principalmente por estarmos aqui, ó, Pai, conhecendo um pouco mais a respeito da tua palavra e daquilo que o Senhor faz ao nosso favor. É em nome do teu Filho amado que eu te peço que todo o meu eu, que tudo aquilo que flua de mim caia por terra, mas que agora seja o Espírito Santo a conduzir a tua palavra ao coração desses meus queridos irmãos. É em nome do teu Filho amado, pelo Senhor Jesus Cristo, que te oro, Pai amado. Amém. Eu acredito que a gente pode absorver várias lições desse texto que nós acabamos de ler. A primeira delas: Jesus, ele te chama para pensar e viver fora da caixa. É muito interessante que o mundo, ele tem um padrão lógico. Então, aquilo que foge da lógica é o que Deus te chama para viver. Eu quero que você entenda isso. Deus, ele está te chamando para pensar e viver fora dos padrões mundanos. Porque o mundo, ele se baseia por aquilo que é visível. Nós não estamos limitados àquilo que é meramente visível. Para um cristão em Cristo Jesus, não existe limitações, não existe o impossível. É tudo questão de ótica. E Jesus, por meio da palavra dele, por meio dos seus ensinamentos, ele nos chama para pensar e viver de uma forma diferente daquela que o mundo tem estabelecido como um padrão de vida. Se nós olharmos aqui, nós vamos ver que essas duas pessoas, tanto Jairo como essa mulher que padeceu do fluxo de sangue, eles experimentaram e viveram o sobrenatural de Deus, porque pensaram fora da caixa. Eles pensaram além das possibilidades visíveis. Eles acreditavam num Deus do impossível. Eu quero caminhar com vocês em cima dessa palavra. Eu quero que vocês aprendam, e eu quero aprender a viver o sobrenatural de Deus. Mas para que eu viva o sobrenatural de Deus, eu preciso pensar de forma diferente do mundo. Eu não posso me limitar àquilo que é visível, àquilo que é apalpável. O impossível só não é possível para aquele que não crê. Amém? E é muito interessante que aqui Jesus ele vai falar a respeito de 2 milagres específicos, de uma mulher que foi curada de um fluxo de sangue e da ressurreição da filha de um dos principais da sinagoga, o nome Jairo. Então ele vai narrar 2 milagres muito específicos, mas eu quero agora fazer vocês pensarem um pouquinho. Possivelmente, tanto aquela mulher
quanto Jairo, eles tiveram seus questionamentos. Em algum momento daquela caminhada até Jesus, eles se fizeram algumas perguntas. Provavelmente a mulher que padecia do fluxo de sangue se perguntou em sua mente: será que eu vou conseguir chegar até Jesus? O texto narra que Jesus ele estava envolto por uma multidão. Então aquela mulher ela não tinha certeza que ela ia conseguir chegar até Jesus. Ela talvez era uma pessoa simples, uma dona de casa, talvez uma mulher que cuidava de seus filhos. Talvez ela não era uma mulher com significância social. Talvez ela não tinha um status de poder. Então, em algum momento dessa caminhada até Jesus, até o seu milagre, ela pode ter se feito esse questionamento: será que eu vou conseguir chegar até Jesus? Tem várias outras pessoas muito mais importantes do que eu ao lado dele. Será que ele vai dar a bola? Será que ele vai dar a mínima para mim? Eu não sou sequer importante. Outro questionamento que provavelmente ela possa ter sido feito é: será que ele realmente pode me curar? Talvez a Bíblia ela não fala de forma muito clara. Aquela mulher não viu Jesus fazer nenhum sinal, ela não viu Jesus curar ninguém, ela não viu nenhuma maravilha vinda de Jesus. A Bíblia diz que ela ouviu falar a respeito de Jesus, mas ela não presenciou os milagres de Jesus, ela não presenciava a caminhada de Jesus, ela não presenciou a multiplicação dos pães, ela não presenciou várias outras curas, como a cura do cego ou do coxo. Ela não presenciou nada disso. Então pode ter vindo à sua mente esse questionamento: será que Jesus realmente pode me curar? As pessoas estão falando muito bem a respeito dele, mas será que ele pode reverter esse meu quadro, essa minha enfermidade? Será que ele será capaz disso? E outro questionamento que ela se fez: se eu arriscar tudo, se eu tentar ir até Jesus, mas eu for descoberta? Porque eu não sei se vocês sabem, uma mulher que ela padecia com fluxo de sangue, ela tinha que ficar isolada, ela não podia estar em contato com ninguém, ela não podia tocar em ninguém, tudo que ela tocasse se tornava impuro. Então ela muitas vezes, ela até mesmo podia ser castigada por tocar naquelas pessoas. Porque quando você está andando numa multidão, você quer chegar até uma pessoa em específico, você tem que esbarrar numa outra pessoa. Então provavelmente ela tocou várias outras pessoas. E se alguém a reconhecesse? Se ela fosse descoberta, ela não conseguiria o seu milagre, ela não conseguiria chegar até Jesus para que o seu quadro fosse revertido, e ela seria punida, porque ela tornou impura várias outras pessoas. E quais seriam os possíveis questionamentos de Jairo? O que os meus irmãos, os religiosos da sinagoga, aqueles que exerciam autoridade espiritual sobre Israel, vão pensar de mim? Nós conseguimos ver ao longo do Evangelho que as pessoas que foram mais repreendidas por Jesus foram os fariseus e os saduceus, que eram duas seitas religiosas que tinham a primazia no comando da espiritualidade do povo de Israel. E esse homem ele fazia parte dessa sinagoga. Então ele pode ter feito esse questionamento: o que os meus irmãos religiosos vão pensar ao meu respeito? Jesus está criticando eles e eu vou até Jesus, eu posso perder o meu cargo, eu posso perder a minha posição de poder, de honra, eu posso perder a minha glória. Provavelmente ele tenha se feito esse questionamento. Outro questionamento que ele pode ter se feito: será que ele pode curar minha filha? Ou até mesmo ressuscitá-la, que foi o que ele fez? Jairo, ele ouviu também uma mulher com fluxo de sangue falar a respeito de Jesus. Talvez, suponho eu, a Bíblia não é muito clara, que ele não tenha presenciado nenhum outro milagre de Jesus. Talvez sim ele tenha presenciado a cura da mulher do fluxo de sangue, porque a Bíblia diz que quando ele caminhava para a casa de Jairo, aquela mulher tocou nas suas vestes, por detrás dele, e ela foi curada. Então talvez ele presenciou aquele milagre. Mas ele pode ter se feito esse questionamento: será que Jesus ele consegue curar minha filha? Ou será que até mesmo ele consegue ressuscitá-la?
E outro questionamento que ele poderia ter se feito: será que eu seria atendido por Jesus? Porque vejam bem, os religiosos dos quais ele fazia parte eram intensamente criticados por Jesus, porque eles colocavam fardos pesados demais sobre as costas de outras pessoas, mas Jesus disse que nem com o dedo eles queriam carregá-los. Então aqueles homens eram repreendidos por Jesus. Ele pode ter sido levado a pensar nisso: será que eu seria atendido por Jesus? Existe aí uma rixazinha no nosso ditado popular entre a minha congregação, entre aqueles com quem eu formo um grupo e Jesus. Ele tem por diversas vezes repreendido a atitude e a ação deles. Então será que ele vai dar a mínima no meu problema? Será que ele vai se importar com aquilo que eu tenho sofrido? Talvez ele tenha feito esse questionamento. Só porque, meu irmão, o sobrenatural de Deus, ele só floresce quando já não existe recursos humanos. Você quer viver o sobrenatural de Deus? Você quer? Você quer ver o sobrenatural de Deus na sua vida? Você quer ver sua vida sendo transformada? Esse sobrenatural, esse viver sobrenatural, ele só floresce quando já não existe recursos humanos. Então Jairo e a mulher do fluxo de sangue, eles perderam o controle da situação. Eles já não tinham o que fazer. Aquela mulher gastou todos os seus bens investindo na reversão daquele seu estado de calamidade, daquela enfermidade da qual ela padecia, mas de nada adiantou. A Bíblia diz que antes, pelo contrário, ela foi de mal a pior. Então aquela mulher, ela perdeu o controle da situação. E é muito interessante que nós, seres humanos, o homem em si, ele quer ter tudo sob controle. E a cada problema, ele quer se antecipar a ele, para resolvê-lo o mais rápido possível. Mas por muitas vezes nós, homens, nós perdemos o controle da situação. E esse é o caso. Essas pessoas perderam o controle da situação. Aquela mulher já não tinha o que fazer. Se ela não vivesse o sobrenatural de Deus, se ela não esperasse no sobrenatural de Deus, ela ia morrer com aquela enfermidade. Então, aqueles dois experimentaram o sobrenatural de Deus, porque eles já não tinham o controle da situação. Meu querido, se você quiser ter o controle da situação, infelizmente você não vai presenciar e viver o sobrenatural de Deus. Ele te chama para isso, ele te chama para viver sobrenatural. Igual o Mário falou, muitas vezes Deus realiza a cura e as pessoas inventam desculpas para aquilo que foi feito. Muitas vezes nós temos a necessidade de ver uma fratura exposta, alguém pondo a mão e aquela fratura sendo curada, para nós acreditarmos. Mas muitas vezes Deus tem operado cura na vida e no coração de várias pessoas e você não tem notado isso. Mas essas pessoas só experimentaram essa cura, esse milagre, esse sobrenatural de Deus, quando eles entregaram tudo nas mãos dele. Quando eles já não quiseram ter tudo sob controle. E é muito interessante que tem sempre várias pessoas que vão tentar calar o seu grito. Ele vai tentar abafar a sua angústia. E provavelmente Jairo, como a mulher, eles ouviram algumas reclamações, algumas indagações de pessoas que estavam à sua volta. Por exemplo, eles podem ter escutado: infelizmente já não tem nada mais para se fazer. Essa enfermidade que você está enfrentando é para a morte. A sua filha, como Jairo escutou, ela já morreu, não moleste mais o mestre. Deixa Jesus em paz, sua filha morreu, acabou. Final de história. The end. Muitas vezes você vai escutar isso. Sabe aquele emprego que você tanto queria, que você estava batalhando por ele? Esquece, não é para você. Está vendo que o seu pai está morrendo de câncer? Esquece, já era. O câncer passou por pulmão, por fígado, deu metástase. Ele vai morrer.
Tá vendo essa perna sua aí, Mário? Você vive mancando dela, você vai morrer com essa perna desse jeito. Então nós temos várias pessoas que tentam frustrar na nossa vida o sobrenatural de Deus. Pessoas que a todo momento te desestimulam para não caminhar e viver esse sobrenatural. Pessoas, Camila, ao longo da sua caminhada, vão tentar frustrar os seus sonhos. Sabe essa sua faculdade, Camila? Não vai dar em nada. Você vai escutar falar sobre isso. Eu conheço esse ciclano de tal que fez odonto e não deu em nada. Eu conheço pessoas que fizeram engenharia, né, Jefferson? E não vingou em nada. Estão trabalhando no supermercado, no balcão atendendo. Isso é o que mais tem. Pessoas tentando frustrar os seus sonhos ou tentando frustrar o sobrenatural de Deus na sua vida. São pessoas pessimistas, das quais nós precisamos ter distanciamento. Nós precisamos nos distanciar desse tipo de pessoa. E eles só conseguiram viver o sobrenatural de Deus porque eles desligaram a razão e acionaram o modo fé. Então eles silenciaram os pessimistas, eles silenciaram os seus próprios questionamentos, eles silenciaram os seus temores, eles ativaram a sua fé, que é um presente dado por Deus, conforme nós podemos ler em Efésios 2:8. E eles foram até o autor e consumador da fé. E eles experimentaram o sobrenatural de Deus. Meu querido, Deus tem muito para te oferecer. Nós lemos um texto em Coríntios, erroneamente, que diz o seguinte: aquilo que olhos não viram e nem ouvidos ouviram, Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esse texto, ele não é bem assim. Não é a interpretação correta dele. Antes, pelo contrário, a Bíblia diz que o Evangelho que estava oculto aos olhos humanos foi revelado aos romanos, aos coríntios, e qual Evangelho também foi revelado a nós? Esse Evangelho estava oculto e a nós foi revelado. Então, por meio desse Evangelho, por meio dessa palavra, por meio desse livro, que foi escrito com amor e para pessoas amadas, é que eu consigo identificar que Deus tem muito mais para a minha vida. Eu tenho visto pessoas que se entregaram para a enfermidade. Eu tenho visto pessoas que se entregaram para a mediocridade. Eu tenho visto pessoas que desistiram dos seus sonhos. Eu vejo pessoas que se acomodaram a viver uma vida medíocre, uma vida superficial, uma vida vazia. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos vivendo num tempo onde pessoas necessitam de homens e de mulheres de Deus que pensem fora da caixa, homens e mulheres de Deus que vivem o sobrenatural, que experimentam o sobrenatural de Deus em suas vidas e que dão testemunho. Deus te chama para isso essa noite. Meu querido, Deus tem muito para fazer nessa nação. Tem várias pessoas para serem alcançadas. Eu muitas vezes me faço um questionamento: como Deus pode se utilizar de alguém como eu para alcançar mais vidas? Tem muitas outras pessoas muito mais capacitadas e melhores do que eu, mais eloquentes, mais sábias a despeito daquilo que é a palavra de Deus. Mas Deus, ele realiza o sobrenatural. O sobrenatural dele não está vinculado às minhas possibilidades, mas sim às minhas impossibilidades. Ele pegou Moisés, um homem duro de palavra, que até mesmo no primeiro instante rejeitou a missão que Deus deu a ele, e o fez guia do povo de Deus, do povo de Israel, da nação santa. Moisés, ele experimentou o sobrenatural de Deus. Ele viu sinais, milagres e prodígios a todo momento, a todo instante, porque ele não estava apegado àquilo que era meramente físico, àquilo que era palpável. O olhar dele não estava fixado naquilo que estava nas suas possibilidades.
O olhar dele estava no autor e consumador da nossa fé. O nosso Deus Pai e o Filho Jesus Cristo. Meu amado, corra com perseverança a caminhada que Deus propõe para você, sempre com o olhar fixado no autor e consumador da fé. Jesus Cristo é o prescrito em Hebreus 12:2. Ele tem muito mais para a sua vida. Não entregue os pontos, não deixe de lutar. Tem um pecado que você acha que ele não sai da sua vida de forma alguma. Busque o sobrenatural de Deus. Peça uma ação direta do Espírito Santo. É algo que não está vinculado às possibilidades humanas. Comece a pensar fora da caixa. Deus te chama para isso. Ele te chama para ser uma árvore frutífera. Uma árvore que mostra a sua folhagem verdejante, como o nosso pastor pregou alguns dias atrás, a fim de que outras pessoas comam do fruto dessa árvore. Então, meu querido, você é uma ferramenta nas mãos de Deus. E nós precisamos viver o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Amém? Amém. Deus nos abençoe grandiosamente. Essa é a palavra que eu tinha para trazer para os meus queridos irmãos. Uma palavra curta, objetiva. E eu quero que vocês gravem isso. Deus te chama para viver o sobrenatural. Amém? Amém. Deus nos abençoe. Amém. Que vocês possam viver essa palavra. Amém. Aleluia. Querido, nós estamos terminando o culto. Agradecemos a Deus pela palavra trazida no nosso coração. Que Deus possa nos estar despertando para aquilo que nos foi trazido essa noite. Deus, querido irmão, presbítero Luiz. Deus nos abençoe, queridos.